Olá, boa tarde. O Saúde é Algo Mais de hoje pretende apresentar tudo o que você gostaria de saber sobre a tireoide. Isso, essa glândula que regula a função de diversos órgãos, como o coração, o cérebro, o fígado, os rins. Então fique com a gente que o programa está só começando. Quando a tireoide não funciona de maneira correta, ela pode liberar hormônios em quantidade insuficiente, causando o que é chamado de hipotireoidismo, ou em excesso, ocasionando o hipertireoidismo. Disfunções que podem se apresentar em qualquer fase da vida e que têm um diagnóstico relativamente fácil. Para conversar com a gente sobre as causas, os sintomas e o tratamento dessas doenças da tireoide, nós convidamos a médica endocrinologista, a doutora Flávia Tortul, a quem eu tenho uma alegria enorme de receber, porque além de médica é amiga da gente. Flávia, é um prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais, para a gente conversar um pouco sobre as doenças da tireoide. Porque as pessoas costumam ter muitas dúvidas, né? Quais são os sintomas principais se eu tiver com uma doença da tireoide? Essa é a pergunta que a gente ouve com muita frequência na rua, nos consultórios. Então, se você puder colocar para a gente o que é que chama atenção, qual é o sinal de alerta para que as pessoas possam procurar um clínico ou endocrinologista. Primeiramente, obrigada pelo convite, sempre bom estar aqui com você. Tudo vai depender, Ricardo, do tipo de alteração que o paciente tem. Então, quando ele tem o hipotireoidismo, que é a doença mais comum da tireoide, então essa glândula está trabalhando menos do que deveria. Então, a gente tem uma redução dos hormônios tireoidianos circulantes na corrente sanguínea. E isso vai levar a um metabolismo mais lento, a pessoa fica um pouco mais lentificada, sonolenta, tem queda de cabelo, o humor pode ficar um pouco deprimido também. E esse hipotireoidismo, ele faz um discreto ganho de peso. As pessoas confundem muito porque elas acham que leva à obesidade. Mas não, hipotireoidismo não leva à obesidade, leva a um ganho de 2, 3 quilos que vem da retenção hídrica. Então a pessoa fica inchada. Tem muita gente que até comemora, né, Flávia? Quando descobre alguma alteração na tireoide e está acima do peso, que acha que encontrou a solução dos problemas. Né? Bem isso, infelizmente não é. Não é, né? Não é. E em relação ao hipertireoidismo, quais são os sintomas mais comuns? Isso. Bom, no hiper vai acontecer ao contrário, a gente vai ter um excesso de hormônio circulante. Então, uma coisa que a pessoa percebe, a principal causa de hipertireoidismo é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Então, se a gente pegar a nossa tireoide, ela é uma glândulazinha que fica aqui na região da base do pescoço, né? Tem um aspecto de borboleta. E na doença de Graves, essa tireoide ela fica aumentada. Ela vai ficar num volume muito maior. Então as pessoas percebem esse aumento do volume cervical, fica com aquele papinho, né? E como tem um excesso de hormônio circulante, o metabolismo fica acelerado. Então a pessoa tem uma perda de peso, principalmente às custas de músculo, queda de cabelo também vai ter, e a pessoa fica com tremores de extremidades, ela percebe que está tremendo, fica com palpitação, insônia, aumenta o número de evacuações também. Diante disso, o paciente deve procurar ou um clínico ou um endocrinologista. O diagnóstico não é tão simples assim, porque não são sintomas específicos, não é verdade? Isso. O que é que pode direcionar, quais exames ajudam nesse diagnóstico quando o médico não tiver certeza do que está acontecendo com o paciente? Bom, a história clínica ajuda bastante, né?
No caso do hipotiroidismo, que a principal causa é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde a gente produz anticorpo contra essa tireoide e esses anticorpos acabam destruindo o parênquima da glândula. Então, a gente tem também um histórico familiar positivo via de regra. Existe esse padrão genético. Mulheres são muito mais acometidas do que homem. É muito mais frequente, muito né? mais frequente. E conforme aumenta a idade, também aumenta a prevalência das doenças tiroidianas. Com relação ao diagnóstico, a gente tem 2 exames laboratoriais que são essenciais, que é o TSH e o T4 livre. O TSH é um hormônio da hipófise que controla a produção da tireoide. E o T4 livre é justamente o hormônio que a tireoide produz. Assim, se o T4 livre estiver diminuído, não é? Normalmente o TSH vai estar aumentado para tentar forçar essa produção do hormônio tireoidiano, aí a gente já tem o diagnóstico do hipotireoidismo. E no hipertireoidismo a gente tem o contrário. O contrário. Em regra é isso. Isso, é mais ou menos uma gangorrinha. T4 livre baixo, TSH aumenta. T4 livre alto, TSH diminui. E como é que a gente consegue saber se é uma doença autoimune, se a causa é o Hashimoto? Existem os anticorpos. Para o Hashimoto, os anticorpos mais comuns são o anti-TPO, que é contra uma enzima da tireoide, que chama tireoperoxidase, e o antitireoglobulina, que é contra uma proteína da tireoide, que é a proteína onde existe a formação dos hormônios. Já na doença de Graves, o anticorpo se chama TRAB, que é o anticorpo contra o receptor da tireoide. Esse anticorpo, ele age estimulando o receptor do TSH. E aí, com isso, a glândula trabalha mais. É interessante, né? Vocês veem que não é tão fácil assim, né? Por isso que tem especialistas com a formação adequada para atender esses casos de doenças da tireoide e precisam sim de um parecer bastante especializado. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso nos próximos blocos, até porque em algumas situações abusam do uso indevido dos hormônios tireoidianos, né, Flávia? Exatamente. Que é um problema que vocês enfrentam na prática do consultório, não é? Exatamente. A gente vai conversar com isso sobre isso logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com a doutora Flávia Tortul no Dia Internacional da Tireoide, sobre esta glândula que regula a função de todo o nosso organismo, portanto é muito importante. Flávia, até que ponto as alterações da tireoide podem afetar o dia a dia do trabalho, das atividades físicas, né, do sono dos pacientes? Então, os hormônios tiroidianos, eles agem em todas as células do organismo. A gente tem receptor de hormônio tiroidiano em tudo. Ele controla desde o batimento cardíaco até o crescimento do cabelo. Então, quando a gente tem ou excesso ou falta, o nosso organismo não vai trabalhar adequadamente. No caso da falta, quando existe uma falta muito grave, Ricardo, a gente pode até ter um coma, que a gente chama de coma mixedematoso. A pessoa realmente não tem mais função cerebral por conta da falta do hormônio. E no caso do hipertiroidismo, existe a crise tireotóxica, que é quando os hormônios estão muito elevados, aí o paciente começa a ter alteração de fígado, ele faz uma temperatura elevada, faz arritmia, que também corre no risco de vida. E são casos extremos, né? São casos extremos. As alterações da tireoide podem influenciar o dia a dia da pessoa, às vezes com desânimo, dificuldade para trabalhar, dificuldade para concentrar. Sim. Você observa isso com frequência? Com certeza. No caso do hipotiroidismo, o mais comum é o paciente ter muita sonolência. No caso do hipertiroidismo, mais comum ter insônia. No idoso, a gente tem uma manifestação diferente do hipertiroidismo, que é o hipertiroidismo apatético. Então, esse paciente, em vez de ter uma irritabilidade, insônia, ele vai ficar mais apático.
Então, aquele interessante. idoso que mudou o comportamento, ficou muito apático, vale a pena dar uma olhadinha nos hormônios tiroidianos. Além dos exames de sangue, o ultrassom pode ser utilizado para o diagnóstico, os exames de imagem? Sim. Quando é que a gente precisa lançar a mão desse tipo de diagnóstico? O ultrassom ele sempre vai ser solicitado quando na palpação a gente percebe alguma alteração. O mais comum é o nódulo da tireoide, que na verdade é um tumorzinho, né, uma verruguinha, que na maioria das vezes é benigno. Então a maioria desses nódulos tiroidianos, mais de 90%, serão benignos. Mas existem algumas características no ultrassom que levam a gente a suspeitar de câncer de tireoide, e aí a gente indica biópsia. No caso da doença de Graves, o Doppler, ele ajuda bastante, porque existe uma circulação aumentada nessa tireoide. E já no Hashimoto, a gente vê uma alteração do parênquima da glândula. Então, no ultrassom, essa glândula vai ficar um pouquinho mais escura, vai ter traves fibróticas, mas não são essenciais para a gente fazer o diagnóstico, é mais o exame laboratorial. Já o nódulo, a gente precisa fazer o ultrassom. Quando a gente fala em nódulo, o paciente normalmente assusta bastante, não, Flávia? Grande parte desses nódulos são benignos. Qual é o percentual de malignidade? E dentro da malignidade, qual é o tipo de câncer mais comum da tireoide? Mais de 90% dos nódulos são benignos. Desses 10% que são malignos, a maioria é um tipo de carcinoma que a gente chama de carcinoma papilífero, que é um câncer diferenciado. Então, ele não tem uma agressividade muito grande. Via de regra, com cirurgia, e às vezes, se precisar de iodo, o paciente pode entrar em cura. Alto de cura, né? Exatamente. Mais de 90% de cura nesses casos? Depende de algumas características, mas a cura é bem alta. Bastante alta, né? A gente vai fazer mais um intervalo, Flávia, a gente já volta para conversar um pouco mais sobre as doenças da tireoide e no próximo bloco a gente vai falar sobre o tratamento. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, falando hoje sobre as doenças da tireoide, já que nós estamos aí no Dia Internacional da Tireoide. É importante conversar sobre esse tema que atinge uma camada importante da população e, como a doutora Flávia colocou, principalmente as mulheres. Existe uma proporção entre homens e mulheres? No Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo, é aproximadamente 10 vezes maior que na mulher que no homem. É uma diferença muito grande, né, Flávia? Grande. E no hipertireoidismo, a doença de Graves? A doença de Graves já não tem tanta preferência igual o hipotireoidismo, mas as mulheres, via de regra, são mais acometidas porque é um processo autoimune. Então, a autoimunidade é mais comum na mulher, né? A gente falou sobre o que é, né, o hipotireoidismo, o que é o hipertireoidismo, quais as diferenças entre um e outro, os sintomas, como fazer o diagnóstico, como que a gente trata, né, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é muito fácil o tratamento. A gente faz a reposição desse hormônio que está faltando. Então, com um comprimidinho por dia, o paciente toma, via de regra não tem efeito colateral, porque a dose é ajustada para a necessidade dele. A única coisa que a gente tem que sempre observar para o paciente é que esse remédio ele tem que ser tomado sozinho, em jejum, com água e esperar em torno de 40 minutos para poder se alimentar. Não é difícil, não é fácil, né? Essa disciplina do paciente, mas é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Em jejum, logo pela manhã e esperar aí os 40 minutos para poder ingerir alguma outra coisa. Tá aí a dica da doutora Flávia para todos vocês. E o hipertireoidismo? O hipertireoidismo, a gente tem alguns tratamentos. Existe o tratamento medicamentoso, onde eu bloqueio a produção hormonal. Existe o iodo, que a gente dá um iodo radioativo, ele vai lá destruir a glândula, né? Ele queima a glândula. Com isso, a gente leva o paciente pro hipotireoidismo, que é mais fácil de conduzir.
E existe a cirurgia, nos casos que a glândula está muito grande ou que tem a oftalmopatia, que é a doença dos olhos, da doença de Graves, a gente indica a cirurgia. E o tratamento medicamentoso, ele costuma funcionar bem no hipertireoidismo? Funciona, Ricardo. Ele tem uma boa Tem um resposta. bom resultado. Hoje, inclusive, existem algumas vertentes que se preconiza utilizar o tratamento assim indefinidamente, porque primeiro a gente tenta um tratamento por 1 ano e meio a 2 anos e ver se existe a possibilidade de retirar esse tratamento. Alguns pacientes voltam a ter a doença quando a gente suspende a medicação. Então, principalmente a Academia Europeia, ela preconiza utilizar a longo prazo, sabe? Em doses mais baixas. Né? Voltando um pouco ao hipotireoidismo, o paciente começa a perceber o resultado do tratamento após quanto tempo? Então, assim que o hormônio circulante já está melhor na corrente sanguínea, em torno de 1 semana, 2 semanas, ele já tem uma melhora dos sintomas. Mas os exames laboratoriais ainda não estarão normalizados, porque o TSH, ele demora de 6 a 8 semanas para poder se normalizar. E a dose também, você nunca inicia com uma dose elevada do remédio, né? Vai aumentando gradativamente de acordo com a necessidade. Exatamente. Esse controle é feito a que período? Com o paciente idoso, a gente costuma ter um pouquinho mais de cuidado, porque quando eu dou o hormônio tiroidiano, eu posso acelerar o batimento cardíaco e precipitar uma arritmia no paciente. Então, a gente começa com uma dosezinha muito pequena, às vezes 12,5, aí depois de 1 semana aumenta para 25, e semanalmente ou quinzenalmente a gente vai tentando aumentar até chegar numa dose adequada, porque essa dose, via de regra, é calculada de acordo com o peso corporal. Então, seria mais ou menos 1,6 microgramas por quilo de peso corporal. Né? No paciente mais jovem, a gente já pode entrar com uma dosezinha um pouco mais elevada, mas tenta aumentar depois de 1 ou 2 semanas até chegar na dose ideal para ele. E aí a gente faz o exame com 6 semanas para ver se o TSH ficou adequado. Ficou adequado, a dose está atingida. Não ficou, a gente corrige. Uma dúvida muito comum, né, das pessoas que nos assistem, né, dos pacientes que a gente atende, é em relação à prática de atividade física em quem tem doença da tireoide, tanto no hipotireoidismo, que às vezes dá aquele desânimo, dá um certo cansaço, e como proceder no paciente com hipertireoidismo, que às vezes tem uma crise de taquicardia, tem às vezes uma elevação da pressão arterial. Quais são as orientações para esses pacientes? Uma coisa muito importante de frisar, Ricardo, é que se o paciente está bem controlado, tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo, esse paciente vai ser igual uma pessoa normal, que não tem a doença da tireoide. Obviamente. Então, no caso do hipertireoidismo descompensado, existe um risco de fazer arritmia, então tem que tomar cuidado. Não está se sentindo bem, alguma coisa está errada, procure o seu médico para poder avaliar como que está esses hormônios, para o médico poder adequar. É importante, ao invés de já sair fazendo exercício, é melhor tratar, aguardar a melhora dos sintomas para depois reiniciar a atividade física. Essa é a recomendação. Sim, com certeza. E para o hipotireoideu, que às vezes se culpa, poxa, eu não estou com vontade de fazer exercício. Tem que ter um pouquinho de paciência também, que essa vontade aparece. Isso, a hora que os hormônios ficarem regularizados, não tem por que ter desânimo. Aí, se a gente vir que o hormônio está legal e o paciente ainda está desanimado, é alguma outra coisinha. Por falar em exercício físico, nós vivemos aí uma epidemia de sobrepeso e obesidade no mundo e aqui no Brasil, infelizmente, e no nosso estado também, né? Nós somos aí a 2ª capital com maior índice de obesidade no Brasil. A gente percebe, claro, que é uma doença com múltiplos fatores, mas por vezes a gente recebe pacientes que estão fazendo tratamento, às vezes com médicos que não têm a capacitação adequada para isso e usando de forma indevida
hormônios tiroidianos. O que é que você tem para dizer para quem está nos assistindo, né, para todos, sobre isso, né? Pode ser feito? O que isso pode acarretar de problemas para a saúde de quem usa de forma indevida o medicamento? Bom, usar hormônio tiroidiano para emagrecer é gravíssimo, é totalmente contraindicado. Primeiro porque eu aumento o risco desse paciente ter uma arritmia, eu aumento o risco de osteoporose desse paciente e a perda de peso vai ser uma perda principalmente às custas de músculo, porque a partir do momento que eu tenho um hipermetabolismo, eu vou começar a catabolizar proteínas. Então, não existe lógica para usar o hormônio tiroidiano. O pessoal do anti-aging gosta muito de usar, prometendo que isso vai fazer a glândula repousar. Isso não é verdade. Não diminui o risco de ter doenças da tireoide, não muda no nódulo tiroidiano, o tratamento de nódulo não é feito com remédio. E outra coisa grave que a gente tem visto também, Ricardo, é a suplementação de iodo. Antigamente, nossa região tinha deficiência de iodo, porque a gente está longe do mar. Mas desde 1990 existe a política de iodação do sal. Então, todo sal para consumo humano é iodado. O que a gente precisa de iodo por dia já está no sal. A gente não precisa suplementar esse iodo, porque o iodo em excesso faz alteração tiroidiana. E isso é um grande problema no dia a dia dos pacientes. Uma outra questão, ainda em relação ao tratamento da obesidade. A gente vê muitas propagandas na televisão, rádio, na internet, dessas fórmulas milagrosas, dizendo-se naturais, né, fitoterápicas, produzindo emagrecimento, né, até esse marketing de rede também, oferecendo muito esse tipo de produto. O que as pessoas às vezes não sabem, que embutido nessas cápsulas, infelizmente tem hormônios tiroidianos, não é isso, Flávia? Exato, tem hormônio tiroidiano, eles têm sibutramina, fluoxetina, diazepam, um monte de medicação. Mesmo sem anunciar, né? Mesmo sem anunciar, eles colocam como se fossem só ervas. Você já teve complicações de pacientes usando indevidamente esse tipo de medicamento? Já, e muita complicação, principalmente de fígado, porque é muito remédio, muita erva e isso prejudica muito o fígado. E eu tive um paciente que precisou parar no pronto-socorro, fez uso dessas medicações, parou no pronto-socorro com arritmia, quando dosou o hormônio tiroidiano estava super elevado por conta de uso de fórmulas naturais. Pode aumentar a irritabilidade, pode aumentar a pressão arterial. Aumenta. Não é verdade? Aumenta, com certeza. Uma outra questão, o uso de hormônios tiroidianos nos pacientes que têm depressão. Eles podem contribuir de alguma forma ou somente naqueles que têm alteração da tireoide? Só nos que têm alteração da tireoide. Inclusive, Ricardo, o hormônio tiroidiano em excesso, gerando hipertiroidismo, a gente pode precipitar mania, né? Que é um quadro grave, uma psicose. Então, existem pacientes que até cometem suicídio por conta de alteração tiroidiana. Qual é a idade ideal? Todo mundo está aí ouvindo a gente, fala, será que eu tenho, não tenho tireoide? Quando que eu devo procurar o médico? Olha, eu gostaria de fazer uma avaliação geral, eu quero saber como é que está a minha tireoide, principalmente nas mulheres. Qual é a idade ideal para isso? As mulheres a partir dos 30 anos, elas têm um risco aumentado, mas mulheres que pretendem engravidar, elas sempre devem avaliar a tireoide antes, porque na gestação a gente tem níveis de TSH diferentes do que da população geral. Então essa mulher precisa estar com a tireoide muito boa para evitar aborto, para evitar malformação de feto, deficiência cognitiva. Então, toda vez que a mulher está planejando engravidar, ela já precisa dar uma avaliada. Fazer uma avaliação, na né? função tiroidiana. Flávia, muito obrigado. Foi muito importante a sua participação aqui no Saúde Algo Mais, levando até vocês informações muito valiosas, né, de como diagnosticar e como tratar as doenças da tireoide. Lembrem-se que sempre é importante ter
a opinião de um médico capacitado e especializado para atender esse tipo de doença. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora, até o próximo Saúde Algo Mais, e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque a sua opinião é muito importante para que o programa melhore a cada dia. Um grande abraço a todos vocês.